Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno latire. Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje aborda o tema Justiça Divina. E para falar sobre este importante tema, aqui junto conosco, o nosso convidado e o nosso amigo Mário Farias. Mário, que satisfação e alegria Madeira. contar com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Para mim é uma satisfação também. Que bom que vocês estão nos assistindo. Vamos continuar. Mário, hoje vamos falar sobre justiça divina, né? E já te pergunto, Mário, o que é justiça divina? O que seja a justiça divina? Olha, nós podemos dizer assim o arcabouço da doutrina, a semelhança do ordenamento jurídico dos homens. Então podemos dizer que a justiça divina é o conjunto das leis morais e as consequências do cumprimento ou não dessas leis. A justiça divina, por ser de Deus, ela é justa e boa. Não é aquela ideia de apenas uma justiça do homem que atua nas faltas nossas. A justiça divina atua sim nos nossos desvios de conduta, mas ela é sobretudo uma justiça recompensatória. Ela também compensa pelas obras boas que se faça pelo bem que as pessoas fazem. E onde estão escritas as leis divinas? Aonde elas estão escritas? Muitas pessoas perguntam, mas são as leis divinas, mas aonde elas estão? Onde elas estão escritas? Na consciência de cada um de nós, tua, minha e de cada um e cada uma que estão nos assistindo. Então, com isso é importante porque ninguém tem o privilégio nem a maior responsabilidade por ter, nem religião nem pessoa, por ter o conhecimento, por ter a responsabilidade maior devido a essas leis. E é claro que encontramos fragmentos completa na consciência de cada um. E fragmentos dessas leis nós vamos encontrar nos livros sagrados, nos Vedas, por exemplo, no Alcorão. As obras de Jesus Cristo, no Livro dos Espíritos, constitui, as leis morais constitui a terceira parte do Livro dos Espíritos, e então, mas completa mesmo, nas suas minúcias, na consciência de cada um. São fragmentos, muito bom que tenha, até porque dependendo da situação em que a pessoa se encontre, é necessário que o alertamento quanto às leis divinas. E Jesus resumiu muito bem nos evangelhos, dizendo aquela expressão que qual é o maior mandamento que lhe foi perguntado. Então dizendo, em Mateus está no capítulo 22, e em Marcos está no capítulo 12, em Lucas no capítulo 10, dizendo então que o primeiro mandamento, a lei maior, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que é amar. Então, o primeiro é amar a Deus de todo o coração, de todo o sentimento, de todo o espírito. E o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. E ainda insiste dizendo que toda a lei e os profetas se encontram, dependem disso aí. Então, as leis divinas estão na nossa consciência. Sim, e isso, Madeira, inclusive, que a espiritualidade superior nos dá conta na questão 621 de O Livro dos Espíritos. A pergunta que está lá é a que tu me fez, e a resposta é a que eu te dei, na consciência. Alguns segmentos religiosos falam e abordam a questão do pecado original. O que informa, o que diz a doutrina espírita a esse respeito do pecado original? Tem realidades importantes que só com o conhecimento do fato, da realidade, consequência da justiça de Deus, da reencarnação, das existências sucessivas, que tem explicação. Então aquela ideia de que pecado original dependeria de um primeiro casal que tivesse cometido algum desregramento e os outros seriam responsáveis até sem nem existir naquela época, felizmente não é assim. Agora tem sentido, tem sentido como nos fala o Kardec e os espíritos superiores ao comentarem a questão
975, 977, 1010 do Livro dos Espíritos, dizendo então, tem dois aspectos, o pecado original. Um é que nós, grande parte dos espíritos que estão encarnados aqui, que estão as almas dos humanos, das pessoas que estamos aqui, viemos de outros planetas. Então, planetas, mundos habitados, porque um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, que Jesus nos diz lá no Evangelho, que há muitas moradas na casa do meu Pai, não se turbe o vosso coração. É muito importante a gente saber isso. Então, Jesus que nos diz isso. Então, quando um planeta passa por um processo de transição e evolutivo, aqueles espíritos que são recalcitrantes, que não acompanham o processo evolutivo, como a Terra está passando agora de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração, então aqueles espíritos que não acompanham o processo evolutivo, eles vão para uma outra morada. Eles não regridem, mas o mundo, as condições do mundo pelo qual vão, então regridem, e eles sentem e levam as suas faltas, as suas torpezas. Então, é o pecado que traz as falhas, a necessidade de evolução que traz daquele outro lugar. Esse, então, quanto ao aspecto que está bem abordado na questão 1010 do Livro dos Espíritos. E outro aspecto do pecado original, é o que tu me perguntou, né? Exato. Então, Madeira, é aqui nessas reencarnações sucessivas na Terra mesmo. Então, nós não somos espíritos que, quando viemos para esta existência, que fomos criados naquele momento. Nós viemos de existências anteriores. E nós viemos justamente, nós estamos aqui porque precisamos nos melhorar. Então trazemos potencialidades, possibilidades, mas trazemos defeitos também. Então vem da nossa origem. Daí tem sentido pecado original dessa maneira. Agora, uma coisa muito importante que a gente lendo o livro A Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, no capítulo 1, que é caráter da revelação espírita, no item 38, fala que se existe pecado original, também existem as virtudes e os saberes originais. A pessoa vem, sim, com a necessidade de reparação, que é a finalidade da reencarnação, de evoluir e tudo. Mas não só reparando faltas, mas como também vivenciando potencialidades, saberes e virtudes. E a gente vê com muita frequência crianças em tenra idade que não poderiam ter aprendido nessa existência se revelando exímios em alguma atividade, seja no campo da medicina, da música. Inclusive mesmo tem um cidadão que está sendo noticiado essa semana na televisão, que tem 60 e tantos anos, é Frei, ele é de Minas Gerais, não me recordo do nome completo, e que ele já fez um concerto de piano aos 5 anos. Então, e Mozart compunha aos 5 anos. Há muitos prodígios em todas as áreas. Então, são saberes. E virtudes também. Nós vemos jovens, moças e moços com uma dignidade enorme, muito mais do que muitas pessoas que já têm mais idade nessa existência. Então, existem sim as necessidades de reparação, as faltas que a pessoa já vem de origem, mas também, afortunadamente, tem as virtudes e os saberes. É muito bom focar os aspectos positivos, não ficar apenas... Porque isso é que muitas vezes afasta as pessoas da religião, essa ideia de castradora, que parece que é só punitivo. Não é. Inclusive a justiça divina é nesse aspecto de promoção e de motivar as pessoas para as coisas boas. Nesta mesma linha qual eu te fiz essa pergunta anterior, alguns segmentos religiosos também falam da questão do juízo final. E o que o Espiritismo fala sobre isso, da questão do juízo final? É muito esclarecedor, também tem sentido o juízo final, no mínimo em duplo aspecto. Esse processo, então, de divisão das pessoas, de acordo com o grau evolutivo, para permanecerem no planeta evoluído, uns e terem que ir para outros, só que esse juízo final não é feito com aquele aspecto assim de momentaneamente, constantemente está ocorrendo. Então, por exemplo, a Terra está evoluindo. Nós temos lá no Sermão da Montanha, Jesus dizendo que são bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Então, aqueles que se comportarem bem vão herdar essa terra evoluída. Os que não se comportarem tão bem vão ter que ir para planetas de acordo com o seu grau evolutivo para
com duplo aspecto, se evoluírem e auxiliarem na evolução dos outros, assim como aqueles que vieram para a Terra. Então esse é um aspecto das transmigrações de um mundo para o outro. E o juízo final também, Madeira, é essa questão de, ao final de cada existência, então se considerar que tem uma existência só, seria o juízo final. Mas é o final de cada existência, acontece sempre que nós morremos, nós nos separamos da carne, a pessoa se encontrar com a realidade de si mesmo, não poder ocultar nada de si, e perante as outras pessoas também. Então, isso aí no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 21, tem uma descrição de uma pessoa, sexo feminino, que estava morrendo, e o benfeitor Aulus, então, dizendo que em tempo de 1 minuto, aquilo passou, toda a existência dela passou na tela mental, e a gente sabe dos casos de experiência de quase morte, que as pessoas também têm essa visão panorâmica da sua vida de coisas que já nem recordavam mais. E até a gente mesmo, eu uma vez capotei de Fuca, por incrível que pareça, e achei, não sei por que ia morrer. Não morri, estou aqui, não foi dessa. E eu tive assim, aquela sensação, aquela passagem, assim, e ao mesmo tempo que alerta, que a gente se dá conta que fez muito pouco bom quando a experiência de quase morte, que não morreu ainda, tem, quem sabe, a oportunidade de fazer um pouco mais. Agora, quando morre, quando desencarna mesmo, mas isso acontece ao final de cada existência. A pessoa se depara com a própria consciência e com as pessoas com as quais se relacionou. Então, inimigos e desafetos, pessoas a quem tenha feito algum desagravo, algum agravo, desculpa, então vai se deparar, inclusive, isso diz que é um tormento. E qual é a visão espírita sobre as penas eternas e a eternidade das penas? Qual é a visão espírita a respeito das penas eternas? As penas são eternas. Agora, o sofrimento das penas é que não é eterno, não é, Madeira? Afortunadamente, inclusive, isso aí é uma questão muito importante, que convém a questão 1009 do Livro dos Espíritos, no sentido, então, as penas não são eternas. E aí os espíritos superiores esclarecem que não, e inclusive tem uma mensagem que diz que nós devemos aplicar por todos os meios em combater, em aniquilar essa ideia da eternidade das penas, porque ela é blasfematória e contrária à justiça e à bondade de Deus. E que, mais adiante, até uma mensagem de Paulo, o apóstolo, fala que isso leva à incredulidade, e dessa incredulidade toda a desorganização social. Então, Deus não é corrupto e é justo. Então, a cada ato da pessoa tem a consequência. O que for coisas práticas no bem, bons pensamentos, tudo, vão ser coisas boas. Agora, no desvio de conduta, no descumprimento das leis divinas, então, vêm as consequências que são desagradáveis. Mas ninguém sofre eternamente. E, inclusive, é muito interessante que se fale bastante a respeito de que ninguém sofre eternamente, porque nós vemos também lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 7, que diz: buscai e achareis, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qual o pai que um filho pedindo um pão vai dar uma pedra, pedindo um peixe vai dar uma serpente, e diz que, sendo maus como sois, dais coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é a perfeição, vai dar coisas melhores. Ora, então, se a justiça dos homens comuta penas, tem progressão de penas, aqui no Brasil mesmo ninguém pode cumprir mais do que 30 anos, pode ser condenado a 100 e tantos, mas o limite é 30. E ainda vai ter proporcionalidades, vai ser, para quem trabalha, cada dia trabalhado reduz, ou tantos dias reduz um pouco a pena. Se a justiça dos homens é assim, quanto mais a de Deus, que é magnânimo, que é bom, é justo. Então não escapa nada. Mas, com certeza, não é eterna. Nós sempre teremos a ganhar em evitar o mal e em praticar o bem, e até, sobretudo, em praticar o bem. Sempre tem a ganhar, ninguém está perdido. Que coisa horrível se alguém chegasse a esse ponto de não ter mais nada a perder. Afortunadamente, sempre se tem a ganhar com o bem que se faça, por pensamentos, por palavras, por atos materiais, enfim, todas as possibilidades que as pessoas
que você que está nos ouvindo tem, que nós temos também. A evolução de cada espírito se dá pela graça divina, pelo seu empenho ou pelo merecimento de cada um? A evolução de cada espírito se dá como? Deus nos oferece, pelos recursos que Deus nos oferece e pelo empenho de cada um. Então, Deus nos oferece as capacidades, potencialidades intrínsecas de cada um e os meios externos. O ar que nós estamos imersos e respirando, que nos dá equilíbrio, enfim, que maravilha essa sensação de estarmos respirando. A gente nem se dá conta, porque está funcionando tudo bem, né? Aquele ditado que diz que o sol nasce para todos é uma realidade maravilhosa. Agora, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. E até lá também, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, diz que o nosso livre-arbítrio é respeitado. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, o Evangelho está cheio disso. A experiência mostra isso, né, Madeira? Que a cada um, que a pessoa tem que se esforçar para conseguir. E sem pressa, porque é ao longo de muitas encarnações que a gente vai evoluindo, que vai melhorando, mas já podemos fazer muito e devemos aqui e agora, ao longo desta existência. Dentro deste tema, justiça divina, por que algumas pessoas nascem a uma vida de miséria, de doenças e sofrimentos? Algumas nascem cegas, aleijadas, com problemas mentais, enquanto outras nascem inteligentes, saudáveis, levam assim uma vida tranquila e prazerosa. Por que Deus permite tamanha desigualdade entre os seus filhos? Por quê? Por que uns nascem em plena condições materiais confortáveis, enquanto outros na miséria, uns com saúde, outros com enfermidades? Onde há a justiça divina? As pessoas não são iguais, não estão iguais quanto ao processo evolutivo, né, Madeira? Então, e também os méritos não são os mesmos. E outra questão é que muitas vezes a pessoa não está preparada, o espírito não está preparado para suportar determinadas condições, então aquilo é adiado para uma próxima encarnação. Por isso que não é por acaso que diz que bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, tudo, porque de acordo com o grau evolutivo da pessoa e o preparo que já tenha. Não quer dizer que quem esteja que esteja vivendo uma vida mais folgada, que não vá ter que passar por alguma dificuldade em alguma outra existência. Isso vai acontecer quando estiver preparado. Inclusive no Livro dos Espíritos nós temos no item 394, que Deus nos oferece tudo o que é necessário para a nossa evolução e nos priva do que seria prejudicial. Está no Evangelho também, no capítulo 5. No Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 6, que tem como título Consolador Prometido, fala que a dor tem causa justa e fim útil. Então, a causa justa é de acordo com o merecimento e o fim útil é para a pessoa se dar conta e tomar da conduta que deve tomar e de fato tomar um novo caminho na vida. E dentro dessa justiça divina, por que uns têm determinadas aptidões e outros não? Por quê? Madeira, isso tem no mínimo duas razões. Uma é o conhecimento, o preparo que o espírito já teve em existências anteriores. Então aprendeu, está predisposto a executar aquilo, embora esqueça, mas traz as tendências, traz as habilidades. E essa é uma questão. E a outra é de acordo com o propósito que o espírito tem naquela reencarnação. De acordo com a missão principal, porque sempre tem uma missão, conforme está a gente sabe disso, e está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a missão que vai ter que desempenhar, ele foca aquela finalidade, aquela habilidade,
Então, E tudo de acordo também conforme as nossas necessidades. sim, de acordo com as nossas necessidades e do meio que o espírito tenha encarnado. Certo? E por qual motivo uns que são maus sofrem menos que outros que são bons? Neste caso, onde está a justiça divina? Por que aqueles que são maus sofrem menos? E aquelas pessoas que a gente diz que são pessoas boas, mas estão sempre padecendo, sofrem bastante. Onde há a justiça divina nesse caso? Madeira, por um lado, como que vamos qualificar quem é bom? Se Jesus já nos disse que bom só é Deus, isso está em Mateus no capítulo 19 e em Lucas no capítulo 18, então a gente não sabe quem realmente é bom. É bom nessa existência. Pois é, ou aparentemente. Aparentemente. Por um lado. E a outra questão é aquela de o espírito estar preparado para vivenciar determinadas situações, então que tenha que reparar, que tenha que espiar, enfim, porque Deus não põe carga maior do que a nossa capacidade sobre os ombros. Então pode que aquele que vamos dizer, de fato seja melhor, ele está preparado para reparar aquela situação, porque aqui na Terra, no planeta de prova e expiações, nós viemos para evoluir através da prática do bem, mas também tendo que reparar faltas. E cada um repara e sofre consequências de falta que tenha cometido na medida em que esteja preparado. Claro. E as anomalias do corpo, somos nós que escolhemos ou é um resgate do desequilíbrio em existências anteriores? A questão das anomalias que as pessoas trazem no corpo físico é escolhido pelo próprio espírito ou é um resgate de comprometimentos de vidas anteriores? Os benfeitores nos esclarecem que pode ser tanto uma quanto outra coisa. Então pode que o espírito solicite vir com determinadas limitações para poder não reincidir em faltas que já tenha cometido. Inclusive Jesus mesmo disse que é melhor vir sem um braço ou sem um olho do que isso ser motivo de perda, né? Agora, claro, ninguém vai se mutilar, não vai fazer isso. Jesus, na sua sabedoria, diz que é melhor vir naquela situação do que ser causa de perdição. Mas o bom mesmo é ter as condições e aplicá-las no bem, né, Madeira? E como fica assim o papel daqueles pais, no caso assim, são pais desses filhos que nascem com essas anomalias? Aqueles pais, né, são responsáveis por esses filhos e no caso, como é o papel desses pais? Por um lado, podem ser espíritos abnegados, pais dessas mães, que vêm para colaborar na evolução daqueles espíritos. Se sabe que tem muito desses casos. Por outro, pode serem corresponsáveis, que vêm então para reparar juntamente, tendo que vivenciar aquela situação de superação, não vamos dizer só de dificuldade, porque claro, vendo o lado positivo, assim, porque realmente há necessidade de superação e na maioria dos casos ocorre. Então, os pais, nesse caso, né, que tem esses filhos com essas anomalias, pode ser uma aprovação para eles, pode ser uma tarefa, mas sim, como também os pais em existências anteriores estiverem envolvidos com esses filhos. Exatamente, Madeira. Então, inclusive, até no caso de a Joana de Anjos deu uma mensagem, para citar um exemplo com relação a anencéfalos, que o espírito que reencarna com essa contingência de anencefalia pode ser alguém que tenha cometido um suicídio de forma a destruir o cérebro. Tá, mas e os pais? Por que pode que sejam, então, espíritos abnegados, que se propõem a colaborarem com aquela situação, mas também pode serem corresponsáveis até por aquela pessoa, aquele espírito na existência anterior ter cometido aquela falta. E assim em outras circunstâncias também. Mário, muitos pais, eu vou colocar também as mães, às vezes perguntam, dizem, mas onde há justiça divina? Por que eu não posso ter filhos naturais? Enquanto falam, sempre quanto outras pessoas, outras mães e pais são tão irresponsáveis, nós que somos tão responsáveis, por que nós não podemos ter filhos naturais? Onde há justiça divina? É que nesta existência, essas pessoas, homens
que mulheres que têm uma contingência de não poderem ter filho, precisam de ajustes na sua afetividade e no seu perispírito, que reflete no corpo, então tem limitações, em consequência de faltas cometidas nesta existência ou em existência passada. Mas, interessante, é passageiro, pode que seja só nesta existência, por um lado. E por outro, como diz Pedro, na primeira epístola universal, no capítulo 1, a primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, que o amor cobrirá a multidão dos pecados. E a gente vê na prática muitos casos de casais que nessa contingência de não conceberem, ou de a mulher não reter o filho, de a mulher não conceber, não é que é só a mulher que concebe, né? Então, ou não poder reter o feto, que muitas vezes vem adotar e depois a mulher tem filhos naturais e bonito de se ver que continua com o mesmo amor com um filho adotado. Ou por outra, não apenas adotando, se dedicando a causas nobres. Então, claro que vem uma explicação, que a pessoa tira aquela atenção, isso é um reflexo físico, mas em função de uma experiência boa que teve. Então, pode sim ser consequência de falta, mas pode, se não lograr ter os filhos por tudo que faça nessa existência, acalme-se. Nas próximas, vai ter oportunidade, na prece da gratidão que o Divaldo Franco muito bem recita, né, com toda emotividade, que deixa-me por eles orar, porque é só falando sobre outras dificuldades que a pessoa passa, que é nessa encarnação, outras terão as possibilidades, e os atos de amor, então, cobrem a multidão de pecado. Tu agora falou agora nessa prece do Divaldo, né, a reencarnação, nas próximas a reencarnação. No caso, queremos focar na reencarnação. A reencarnação, ela é a prova de que Deus é justo e misericordioso? Com certeza. É através das reencarnações que dá oportunidade para que a gente, se dando conta de... Claro, nesta existência a gente se consegue se dar conta e se melhorar, e devemos fazer isso, mas nem sempre se consegue, até porque muitas vezes é no fim de uma existência que a pessoa comete falta, e no fim do juízo final que vai se dar conta que fez coisa errada, e muito mais, que deixou de fazer o que se propôs, deixou de fazer coisa certa. Então a reencarnação é a oportunidade que tem de reparar, e de fato acontece, de reparar depois de expiar e de se arrepender e expiar, né? Aquela sequência. E a lei de causa e efeito? O que é essa lei? A lei de causa e efeito é a lei de que o que se faz aqui se paga, mas isso com relação ao que não seja bom, mas com relação ao que é bom, ao que se faz aqui se ganha, e nas existências futuras também. No hinduísmo tem um sentido de karma, e na expressão maravilhosa de Jesus é que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Perfeito. Mário, deixa assim as tuas considerações finais. Então, nos acalmemos que a justiça de Deus é maravilhosa para o nosso bem. Ninguém escapa das consequências dos atos, mas não apenas dos atos bons, dos atos maus, que traz consequências de necessidade de revisão da conduta, de reparação, mas também extremamente compensatória, porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. Mário, estamos assim muito felizes com a tua presença aqui, trazer este importante tema que é sobre justiça divina. Só que temos que agradecer muito a Deus pela tua presença. Nosso muito obrigado. Agradecemos a Deus também e por poder estar aqui. Muito obrigado, Madeira, e também pela assistência amável das pessoas que estão conosco. Nosso muito obrigado. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 13, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. Terceiro Milênio fica por aqui. Nós temos encontro no nosso próximo programa. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.